Boa noite, viajante. Eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A chuva sabe o caminho do telhado e a floresta aprendeu a respirar devagar. Há uma cabana ao longe, com a janela morna e a cadeira certa para o seu passo. Aqui ninguém corre. Aqui as coisas voltam ao lugar, uma de cada vez. Quando o dia nascer, talvez você não se lembre de ter estado aqui, mas alguma coisa vai caber melhor por dentro. A cabana do sussurro abriu a porta. A história de hoje começa agora. Contos da Cabana do Sussurro, dia 11. O envelope sem remetente. Parte 1. Chuva contínua. Cabeça em rascunho. O dia inteiro mudando a frase no meio. A trilha abriu do lado como quem sussurra: vem por aqui que a vírgula acerta. Fui no meu passo. Tênis molhado. Cheiro de terra com cara de começo. Entre dois troncos. O retângulo morno. Quieto. Firme. A cabana inteira ali. Madeira clara. Alpendre curto. Varal descansando. Janela acesa no tom que abraça. No capacho da varanda, um envelope pardo sem remetente. Fechado. Sem selo. Só o papel respirando. Encostei a mão na maçaneta e a porta respondeu antes, abrindo o tanto que o ar precisava. Por dentro, temperatura de abraço. Cheiro de chá. Abajur fazendo borda de luz. Estante respirando baixo. Cadernos pardos com elástico. Tapete redondo marcando o ponto do pé sem exigir nada. No centro da mesa, a xícara sem asa soltando vapor tímido. Ao lado, o bilhete dobrado uma vez. Sentei. O assoalho deu aquele estalo manso que endireita quadro por dentro. Levei a xícara ao rosto. Canela primeiro. Um fundinho doce pedindo calma. O coração, que veio espalhado, juntou as beiradas. Abri o bilhete quando a respiração entrou no compasso. Se o caminho afrouxar, não puxe. Deixa a forma aparecer na margem. Guardei no caderno pardo, palma na lombada num valeu silencioso. Fui à pia, passei água morna por dentro da xícara de ontem. 2 voltas no ar. Pousei no pires de barro. No balcão, o forno de prato, teimoso, um dedo fora do vinco. Palma de leve. Clique manso. O ar escolheu o prumo. A gaveta estreita chamou. Envelope sem nome. Carimbo sem tinta. Lápis gasto na medida certa. Peguei o carimbo. Pesei. Devolvi no mesmo lugar. Nem todo gesto pede selo. Às vezes é só encostar direito. Voltei à varanda. Peguei o envelope pardo do capacho. Pesei na mão. Leve como quem guarda só o que importa. Não abri ainda. Devolvi sobre a mesa, alinhado com a borda. A marquise guardava o banco comprido. Sobre ele, 2 canecas sem asa, viradas para baixo, vazias e mornas. Cadeira puxada antes da visita, sem anúncio. O abajur baixou um tantinho. A luz achou margem. A mesa pediu meio dedo para a esquerda. Empurrei. Estalo limpo. A casa respondeu no idioma que eu entendo. Silêncio que organiza. Quase peguei o celular para ver o que o mundo queria de mim. Deixei virar vontade passar. Abri o caderno e escrevi sem enfeite. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. Embaixo, somei-as de bolso. Prometer só depois de respirar. Falar do tamanho que cabe. Fechei com o elástico. Guarda-calor simples. Voltei ao envelope. Passei o dedo na aba. Papel frio. Sem cola. Só dobrado com cuidado. Abri devagar. Vazio. Sorri por dentro. Não era descuido. Era recado. Tem dia que o que chega é espaço. Encostei o envelope no peito, como quem mede roupa, e entendi meu endereço daquele dia. Menos força, mais borda. Segurei a xícara com as 2 mãos, não por sede, por temperatura, e fiquei alguns segundos vendo o vapor cumprir serviço e sumir sem pose. O peito atrasou meio segundo de propósito. Coube. Quando levantei os olhos,
A casa estava do jeito certo, e eu também. O envelope, vazio e valendo, ficou de pé ao lado do caderno. O resto, eu deixei quieto. Quando resolve aparecer, vem manso e fica. Parte 2. Deixei a xícara no pires e senti o corpo abrir um corredor por dentro. Um envelope sem remetente, encostado de pé ao lado do caderno. Parecia me olhar com aquela cara de cabe mais araqui. O abajur segurava a borda da luz. A estante respirava baixo. O tapete lembrava o lugar do pé sem fazer discurso. Lá fora, a chuva alternava a letra. Fio comprido, gota redonda. E a varanda mantinha o banco no prumo com 2 canecas viradas para baixo, prontas sem anúncio. Abri o caderno pardo e escrevi sem enfeite. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. Embaixo, as de bolso. Prometer só depois de respirar. Falar do tamanho que cabe. Deixar espaço pro que volta sozinho. Fechei com o elástico. Guarda-calor que funciona sem palco. Fui até a pia. Passei água morna por dentro da xícara. 2 voltas no ar. Pousei no pires de barro. No balcão. O pôr num dedo fora do vinco. Palma de leve. Clique manso. O ar escolheu o prumo. A gaveta estreita chamou. Envelopes pardos. Alguns vazios de propósito. Carimbo sem tinta. Um lápis gasto com cara de quando for, eu vou. Peguei um dos envelopes e escrevi por fora, com letra calma, para o que ainda não tem nome. Deixei aberto. Nem toda demora é atraso. Às vezes é margem. Quase peguei o celular por reflexo. Deixei virar vontade passar. No lugar. Redigi 2 recados com borda. Entrego o essencial até 14 horas. Refino amanhã às 10 horas. Sobre o ajuste, corto o excesso. Te envio versão clara às 4 horas. Enviei sem esperar fogos. O que volta, volta quando tem caminho. Voltei pro envelope sem remetente. Botei dentro dele 3 papéis mínimos. Um horário que me cobra sem razão. Um tanque que não era meu. Um ruído que só faz barulho. Fechei sem cola, só dobrado com cuidado. Encostei de novo ao lado do caderno. Vazio por dentro, leve por fora. Útil do mesmo jeito. Às vezes, organizar também é tirar pés do bolso. Fiz uma ronda mansa. A mesa pediu meio dedo para a esquerda. Empurrei. Estalo limpo no assoalho. O quadro ganhou 1 milímetro para cima. A luz achou borda na parede. O fósforo ficou melhor deitado ao lado do fogão que perdido no pote. A caneca de ontem, seca no lugar errado, encontrou o pires parceiro. Cada ajuste soltou um valeu do ar. Luz não vem só da lâmpada, vem de coisa no lugar. Sentei. Dobrei um papel do caderno e escrevi 4 linhas para caber no bolso, do tamanho do gesto. Respira antes de prometer. Diz o horário pelo nome. Ajeita 1 milímetro. Agradece o suficiente. Coloquei no envelope sem remetente como quem guarda mapa. Ri sozinho do tanto que um envelope vazio pode ser endereço. Abri a janela um tantinho. A chuva respondeu baixinho. A marquise, sem pressa, manteve o banco e as canecas no ponto, como quem puxa a cadeira antes da visita. E da visita eu podia ser eu mesmo. Antes de sair, passei a palma na porta. Agradeci sem barulho, pensei. Tem dia que a melhor mensagem é espaço. Fechei sem fazer sofrer. Levei o envelope no bolso. Não para entregar, para lembrar. Quando o mundo quiser me encher de urgência, eu abro e confiro. Se cabe ar, cabe eu. O resto, se for de chegar, chega, manso e ficando. Parte 3. Saí no meu passo, porta fechando sem sofrer. A trilha me devolveu para a rua com o barulho de sempre. Buzina apressada, conversa pela metade, notificação fantasiada de urgência. Encostei por dentro no mapa curto que guardei. Respira antes de prometer. Diz o horário pelo nome. Ajeita 1 milímetro. Agradece o suficiente. O corpo entendeu de primeira. Na portaria, olho no olho com o porteiro. Perguntei da família. Ele contou de uma melhora simples na saúde da mãe. Guardei isso no bolso do ânimo.
Subi e deixei a mochila no lugar combinado. Bagunça com casa para de segurar a atenção pelo colarinho. Água pro café. Chaleira no jogo. Pano no vinco. Palma de leve. Clique manso. O ar escolheu o prumo. Abri o caderno pardo e passei as âncoras a limpo. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. Embaixo. As de bolso. Prometer só depois de respirar. Falar do tamanho que cabe. Deixar espaço pro que volta sozinho. A caneta quis florear. Eu cortei excesso. Mandei 2 recados com borda clara. Entrego o essencial até 14 horas. Refino amanhã às 10 horas. Se surgir imprevisto, aviso às 4 horas e 5 minutos. Fechei a tela. O que volta, volta quando tem caminho. A tarefa grande fez pose e de muralha. Eu fatiei em pedaços humanos. Fechei a primeira fatia antes do almoço. Quando a cabeça ameaçou soltar um não vai dar, puxei ar como aprendi. Inspirar para ouvir, pausar sem travar, soltar devagar. O peito atrasou meio segundo de propósito. Encaixe. Fui à marquise. Chuva desenhando fio e ponto, alternando letra para descansar a mão. Um senhor repartiu fruta com a moça da banca. 2 meninos erraram a coreografia e riram do erro como quem descobre atalho. Recado entendido. Gentileza é endereço que não erra. De volta, tropeço clássico. Anexo errado. Em outra fase eu mandaria um romance de desculpas. Hoje foi curto e certo. Faltou o arquivo. Segue o correto. Assunto pousado. Conversa preservada. À tarde. Reunião com energia de vendaval. Muita voz pedindo o mesmo metro de ar. Segurei lugar sem cotovelada. Ouvi primeiro. Cortei ruído. Entreguei contorno com tempo dito de verdade. Etapa 1 até 14 horas e 40 minutos. Etapa 2 amanhã às 10 horas e 15 minutos. Qualquer travamento, aviso às 4 horas e 5 minutos. Silêncio curto, 3 concordos. A sala baixou 2 tons. Endereço encontrado. Mais tarde, ligação atravessada. Do outro lado, pressa cumprida, frase curta. Eu desapertei. Hoje te envio o essencial até 14 horas e 50 minutos. Complemento amanhã às 10 horas. Se pintar ruído, sinalizo às 4 horas. O ar do outro lado desinflou. Agora ficou claro. Quando a gente informa o onde e o quando, o como aparece. Antes de ir, alinhei o que não é gente. Monitor meio dedo pro centro. Cadeira um palmo. Bloco paralelo ao teclado. Copo longe do fio. 4 ajustes. 4 obrigados do ar. Anotei no caderno. Se a rua te perder, mostra o endereço. Isso é, diz o horário pelo nome e devolve cada coisa pro seu canto. No caminho de casa, ônibus cheio, janela embaçada virando o mapa. Uma criança desenhou uma seta com o dedo e escreveu aqui. E por dentro, meu aqui cabia num envelope sem remetente, vazio de peso, cheio de margem. Entrei em casa sem fazer cena. Mochila no lugar, casaco no gancho, cadeira livre para ser cadeira. A chaleira cantou baixo. A xícara sem asa coube nas 2 mãos. Não por sede, por temperatura. Dei meio dedo na mesa, 1 milímetro no quadro. Estalo limpo. O apartamento copiou o sotaque da cabana. No caderno, marquei o essencial de amanhã. Primeira entrega às 10 horas. Segunda às 14 horas. Revisão às 4 horas se precisar. Respirei. O dia encontrou meu endereço e parou de me procurar no lugar errado. Parte 4. Acordei antes do alarme porque a água na calha já fazia ritmo de começo. Café passado na manhã. Chaleira no ponto. Planta bebendo até a terra ceder 1 centímetro. No balcão. O pano. Teimoso. Um dedo fora do vinco. Palma de leve. Clique manso. O ar escolheu o prumo. Meti o envelope sem remetente no bolso. Não para levar coisa. Para lembrar que espaço também é ferramenta. Na rua. Fila. Buzina. Mensagem com título de incêndio. Respirei do meu jeito. No ônibus. Celular quieto até eu existir primeiro. Bom dia pro motorista.
Olho no olho com o porteiro. Parafusos pequenos segurando o dia no lugar. No escritório, 3 urgências pousaram sem pedir licença. Em outro tempo eu virava malabarista de incêndio. Hoje eu fatiei e dei nome. Essencial até 14 horas. Refinamento amanhã às 10 horas. Veio retorno limpo. Fechado. Obrigado. Logo depois, tropeço de sempre. Arquivo trocado. A justificativa subiu até o joelho. Eu deixei passar. 2 linhas bastaram. Faltou o anexo. Segue o certo. A conversa manteve as bordas. Hora do almoço. Marquise e chuva generosa. Uma senhora repartiu pastel com um garoto. 2 colegas dividiram guarda-chuva e riram da pouca utilidade dele. Mastiguei devagar, sem feed me mastigando. Recuperei 3 minutos para ajustar o óbvio. Lixo meio dedo pro canto. Quadro de avisos 1 milímetro para cima. Cadeira 1 palmo. 3 estalos discreto. A sala inteira respirando melhor. Anotei. Peso não sai gritando. Sai quando a margem aparece. Voltei para a reunião com cara de vendaval. Muita voz, pouco ar. Fiquei no meu. Ouvi primeiro, cortei ruído e dei contorno com tempo pelo nome. Etapa 1 até 14 horas e 40 minutos. Etapa 2 amanhã às 10 horas e 15 minutos. Se travar, aviso às 4 horas e 5 minutos. A conversa assentou. Cada demanda foi pro seu envelope certo. Liderar, às vezes, é desocupar. Mais tarde, ligação nervosa. Traduzir ansiedade em passo. Hoje te envio o núcleo até 14 horas e 50 minutos. Complemento amanhã às 10 horas. Qualquer mudança, sinalizo às 4 horas. O outro lado soltou o ar. Tamo entendido. Foco voltou a ser verbo. No fim da tarde, arrumei o que sobrou com calma de quem guarda a casa. Renomeei pasta. Arquivei e-mails. Excluí duplicata. Dei tchau pro que não servia. O peso invisível caiu do ombro. Meti no envelope sem remetente do bolso 3 papelzinhos mentais. Um tanque emprestado. Um prazo inventado. Um medo que fala alto. Fechei sem cola. Só dobrado com cuidado. Vazio, mas valendo. Voltei para casa no meu passo. Sacola leve. Pão. Fruta. Chá cheiroso. Metade do pão ficou com o porteiro. Veio notícia boa em troca. Subi sorrindo. Entrando. Repeti o que funciona. Mochila no lugar combinado. Casaco no gancho. Cadeira livre para ser cadeira. A chaleira cantou. A xícara aqueceu as 2 mãos no ponto certo. Meio dedo na mesa. 1 milímetro no quadro. Estalo limpo. O apartamento abriu o corredor invisível. Abri o caderno e escrevi o lembrete para a hora em que a pressa se fantasia de necessidade. Primeiro a borda. Depois a carga. Prometer só depois de respirar. Dizer o horário pelo nome. Se afrouxar, não puxa. Fechei com o elástico. Passei a palma na capa. O dia, grande por fora, ficou do tamanho certo por dentro. Parte 5. Voltei à cabana no fim da tarde. Chuva mais fina. O verde lavando a vista. Na varanda, o banco comprido no prumo, e sobre ele, as 2 canecas sem asa, viradas para baixo, vazias e mornas. Gentileza pronta antes da visita. Entrei no meu passo. A casa me recebeu no tom conhecido. Cheiro de chá, luz do abajur fazendo margem. Estante respirando baixo. Tapete marcando o ponto do pé. A xícara sem asa me esperava no pires de barro. Reaqueci a água até o começo das bolinhas. Devolvi calor à xícara e segurei com as 2 mãos. Não por sede, por temperatura. Pousei no pires e abri o caderno pardo. Ouvir primeiro. Respirar nos pontos. Não empurrar porta. Agradecer o suficiente. Embaixo, as de bolso que viraram casa. Prometer só depois de respirar. Falar do tamanho que cabe. Deixar espaço pro que volta sozinho. Não puxar o que afrouxou. Fechei com o elástico. A mesa pediu meio dedo para a esquerda. Empurrei. Estalo limpo. O ar abriu caminho. Fui até a pia. Lavei a caneca de ontem. Pousei no pires parceiro. No balcão. O pôr num dedo fora do vinco. Palma de leve.
Clique manso. A cabana sorriu, sem barulho. Peguei o envelope sem remetente que eu trouxera no bolso e deixei sobre a mesa. Continuava leve do jeito bom. Abri devagar. Vazio. E, ainda assim, cheio do que eu precisava. Margem. Sentei e escrevi 2 recados do tamanho do gesto. Sábado, 10 horas. Eu levo café. Obrigado por ontem. Foi mal pelo tom. Enviei, sem rodeio. O que volta, volta quando tem caminho. Voltei pro envelope. Coloquei dentro dele 4 linhas copiadas à mão, para quando eu esquecer do óbvio. Respira antes de prometer. Diz o horário pelo nome. Ajeita 1 milímetro. Agradece o suficiente. Fechei sem cola e encostei no peito, como quem confere medida. Coube. Fui até a marquise. Ao lado do banco, aquele preguinho com barbante esperando o destino, desde a outra história. Prendi o envelope ali. Sem selo, sem nome, só o papel respirando. Balançou um tantinho e ficou. A chuva afinou o tom. A luz do abajur achou borda na dobra do papel. Era simples e inteiro. Dei uma volta mansa pela sala. O fósforo deitado ao lado do fogão. O porta-lápis com 2 lápis, espaço de sobra pro amanhã. O quadro 1 milímetro mais alto, o pano no vinco. Cada ajuste soltou um obrigado do ar. Entendi o recado completo do envelope sem remetente. Nem tudo que vale traz coisa dentro. Às vezes o que chega é o lugar. Antes de sair, fiquei olhando o envelope pendurado. Sem remetente, sem destino escrito, e ainda assim endereçado. À minha pressa, ao meu excesso, ao meu costume de prometer sem fôlego. Anotei no caderno uma última linha, do tipo que vira chave. Quando faltar resposta, oferece espaço. Fechei o caderno, passei a palma na capa e toquei a madeira da porta em agradecimento. Saí no meu passo, porta fechando sem sofrer. A trilha devolveu a rua num volume morável. Em casa, repeti o que funciona: mochila no lugar combinado, casaco no gancho, cadeira livre para ser cadeira. A chaleira cantou. Dei meio dedo na mesa, 1 milímetro no quadro. Estalo limpo. O apartamento copiou o sotaque da cabana. Chamei baixinho. 0h06. Sala. 0h10. Lugar. 0h12. Tapete. O corpo entendeu a senha. De olhos quase fechados, pensei no envelope balançando leve na marquise. Não era falta. Era forma. O suficiente para eu caber. Encostei a cadeira por dentro e deixei o resto quieto. Quando decide aparecer, vem manso e fica.